Plantar, colher e extrair o óleo de maconha é rotina na casa de Cidinha Carvalho desde 2016, ano em que ela conseguiu uma autorização judicial para produzir os medicamentos à base da planta e, assim, tratar a saúde da filha Clariane. A moça, hoje com 20 anos, nasceu com síndrome de Dravet, patologia rara cujos efeitos vão de atraso no desenvolvimento cognitivo a crises epilépticas. Os tratamentos com os óleos à base da maconha não são disponibilizados na rede pública. Então eu e o Fábio, nós corríamos contra o tempo e eu sempre buscando na internet alguma alternativa que pudesse tirá-la do risco de morte súbita. E numa das minhas buscas, em julho de 2013, foi quando eu vi o caso da Charlotte Figi com a mesma síndrome da minha filha e mostrando o antes e o depois da maconha. Diante disso, a médica de Clariane começou a tratá-la com os óleos fitoterápicos em 2013. O resultado foi rápido e surpreendente. Ainda assim, a proibição impedia Cidinha de adquirir os medicamentos importados. Então aí ela trouxe ilegalmente para mim. Eu paguei $500, completamente fora da minha realidade. Eu fiquei desesperada porque eu não tinha como dar continuidade. E lá em julho mesmo de 2013 eu falei para o meu marido, se der certo eu quero cultivar. Então a minha primeira opção foi pensar em cultivar, porque o autocultivo ele é uma forma de acesso democrático. E foi quando a Clara tomou o óleo e na primeira vez que ela tomou o óleo ela já ficou 11 dias sem ter crise nenhuma. E aquilo era impossível antes. 10 anos depois, o cenário descrito pela ativista para acessar os medicamentos à base da planta já deveria ser diferente. Isso porque em 31 de janeiro deste ano, a lei que assegura a inclusão e o fornecimento de medicamentos à base de maconha no SUS, no estado de São Paulo, foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, o que a gente está fazendo no projeto? Sancionando e remetendo para a Secretaria de Saúde a regulamentação, que vai acontecer imediatamente. A gente quer no máximo em 10 dias já estar trabalhando e no mais curto prazo, em 2, 3 reuniões, fechar e soltar a regulamentação. A medida que deveria ser colocada em prática em até 90 dias não conta ainda com a publicação de um decreto para regulamentar a implementação. O plano de trabalho para a construção do decreto foi obtido pela reportagem e mostra que a primeira compra de medicamentos deveria ter sido feita entre junho e agosto deste ano. Autor do projeto que originou a lei, Caio França, deputado estadual pelo PSB, critica a morosidade. Nós vamos começar com as 3 patologias que já foram, inclusive, já anunciadas pela imprensa mesmo, né? Então, esse também é um motivo que eu não entendo o porquê tanta demora, sendo que nós já praticamente vazaram o que vai estar dentro do decreto regulamentador inicial, que é síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. E acho que a grande... a gente tem insistido tanto para poder ser publicada essa primeira fase, porque nós definimos como segunda fase dor crônica. Não dá para aceitar uma regulamentação sem o autismo, não dá para aceitar uma regulamentação sem epilepsia refratária, não dá para aceitar uma regulamentação sem esclerose múltipla, sem dor crônica, embora a dor crônica já tenha sido aprovado nesse grupo, mas não entrou ainda, não entendo ainda o porquê. Não concordo que crianças menos de 2 anos não tenham acesso. O acesso ele tem que ser como primeira opção e o acesso ele tem que ser livre. Em 2015, quando a Anvisa autorizou a importação de medicamentos à base de maconha, as permissões para a compra desses fitoterápicos giravam em torno de 850 no Brasil. Só entre janeiro e junho de 2023 foram mais de 66 mil permissões. Apesar do crescimento, a compra ainda é cara, o que dificulta o acesso. O valor médio de um pequeno frasco de óleo importado individualmente é de R$ 480. Nós não temos visto projetos de lei que realmente atendam a questão do cultivo doméstico e a questão do cultivo associativista. A gente vê para o cultivo industrial, para o cultivo farmacêutico, mas para o cultivo familiar, e associativista não tem.
a capacitação dos profissionais do SUS para a prescrição dos medicamentos à base da planta e o acompanhamento dos pacientes também é um ponto de apreensão destacado pelas ativistas. Tal processo, segundo Caio França, não teve início. A gente quer aproveitar até para poder fazer uma cobrança respeitosa, mas enérgica, para que a gente possa pensar também em soluções sobre o grupo de servidores da Secretaria, diretos e indiretos, em relação a essa temática. E existem vários formatos, a Secretaria pode pensar em várias soluções, inclusive tem médicos na própria rede que já são experientes, que já têm esse conhecimento, que poderiam, inclusive, difundir essa temática sem precisar nem usar outros médicos de fora. Agora, nós temos aqui as universidades, tanto as estaduais quanto as federais, que já abordam esse tema e que poderiam muito bem nos auxiliar nesse momento. O que a gente precisa não só de uma regulamentação, mas sim que o Estado cumpra. E que essa regulamentação ela seja inclusiva, porque o SUS ele é inclusivo. Tem uma carta dos usuários do SUS, que é uma carta de acesso democrático com inclusão.